Olá pessoal, eu sou Fernando Risato, consultor de embarcadeiro para a América Latina e hoje estou aqui para falar com vocês sobre Delphi e o desenvolvimento de aplicações para o Windows. Esta é a nossa agenda de hoje e na verdade este webinar e esses tópicos estão baseados em um e-book que foi editado pela Embarcadeiro e agora traduzido para português, escrito originalmente pelo David I. Um e-book que traz uma série de aspectos bastante amplos, 70 e algumas páginas aí, bastante amplos sobre o desenvolvimento de aplicações Windows em geral e todos os recursos que nós temos na ferramenta, além de quais são os principais competidores nessa área e as vantagens do RAD com relação a outros ambientes de desenvolvimento Windows. Tá? Então, baseados nesse e-book, nós decidimos produzir esse webinar, agregando também outras perspectivas, outros detalhes, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar por uma breve introdução sobre o que é hoje a Embarcadeiro, né, e onde estamos inseridos. Então, a Embarcadeiro hoje é parte de um grupo chamado Idera. Tá? A Idera é uma empresa que vem adquirindo outras empresas de software em geral, de TI, na verdade, de todas as áreas do desenvolvimento, né, do planejamento ao deploy, buscando formar aí um portfólio de ferramentas que atenda as empresas, que atenda software houses, que atenda as companhias, departamentos de TI, de ponta a ponta. Então, isso daqui é uma linha do tempo das aquisições feitas pela Idera. Né? Aqui está Embarcadeiro, né, em 2015, e vejam aqui quantas outras empresas foram adquiridas e estão sendo integradas a este portfólio. Né? Então, olhando aqui de outra forma, né, este é o desenho da companhia hoje. Nós estamos inseridos aqui na área de desenvolvimento. Né? Temos a área de ferramentas e banco de dados. Aqui, entre esses três logos, Idera, Aquafold e WebIOG, existem mais de 30 produtos. Né? Aqui, as ferramentas de desenvolvimento, que vocês conhecem também, e a área de DevOps, onde estão as ferramentas de teste, integração contínua, repositório seguro de Git na nuvem. São todas aquisições recentes da Idera. Okay? Então, esse é o cenário de como a empresa está se organizando. Bem, falando mais especificamente de desenvolvedores, obviamente o foco da Embarcadeiro segue como sendo o foco no desenvolvedor e na produtividade. Então a ideia é adquirir e desenvolver as melhores ferramentas de desenvolvedores possíveis, né? Sempre com foco em tecnologia aberta. Então a escolha é sempre com foco no que é o melhor para o desenvolvedor, ou seja, nós não temos alinhamento com uma tecnologia específica ou com fornecedores em específico. Tá? Dentro dessa linha de evolução, né, essas são, digamos, do ponto de vista mais alto nível, né, as adições mais importantes feitas ao RAD Studio nos últimos anos. Então, saímos de um compilador, de uma plataforma de desenvolvimento unicamente Windows 32 bits para alcançar todas essas plataformas que nós vimos aqui, desde Linux, iOS, Android, Windows 64 bits, naturalmente, e macOS também. Tá? Essas são adições feitas aí ao longo dos últimos anos. Hoje, o que é o RAD Studio? O RAD Studio hoje é um IDE que suporta desenvolvimento multiplataforma, sempre de maneira nativa, ou seja, nós temos compiladores nativos para todas essas plataformas que nós vimos aqui, compartilhando 100% do mesmo código-fonte. Então, as suas regras de negócio 100% compartilhadas, as interfaces compartilhadas, mecanismos de acesso a dados, RTL, arquivos, tudo compartilhado entre todas as plataformas que nós vimos aqui, Linux, Windows, iOS, Android, Mac. Né? Sempre de maneira independente. Então, pronto para a nuvem, para distribuição na nuvem, porém independente. Nós suportamos qualquer provedor de nuvem, não há ligações estreitas com uma ou outra tecnologia. A ideia é manter sempre essa independência. Né? E uma forte integração com a Internet das Coisas. Todo o produto, toda a RTL, que é o core, a base do desenvolvimento dos seus projetos, está premiada por Internet das Coisas, suporta Bluetooth e Bluetooth Low Energy. Então, o IoT está integrado no produto, seja para VCL ou para FireMonkey, com suporte a os dispositivos
de IoT, seja no Bluetooth, seja Bluetooth Low Energy. Mas como sempre, mantendo foco em desenvolvimento visual. Né? O foco é desenvolvimento visual e desenvolvimento rápido. Esse é o nosso grande diferencial, não importa a plataforma para a qual você está desenvolvendo. Uma única base de código, um único conhecimento que pode ser utilizado em todas as plataformas. E isso não muda, né? Continuamos focados em desenvolvimento rápido e desenvolvimento visual. Esse é um resumo das plataformas suportadas hoje. Né? Então, nosso foco hoje é o Windows 10 neste webinar, mas nós suportamos o desenvolvimento também para macOS, para Linux 64 bits, tanto aplicações servidoras quanto visuais, desktop, Android, atualizado para a versão 10 e iOS 13. Então, essas são as versões e sistemas operacionais suportados oficialmente na release atual 10.3.3, aqui estamos hoje. A visão geral, né, do ponto de vista de arquitetura para o RADStudio é essa. Né? É uma plataforma que permite você conectar os seus produtos, projetos ao mundo. Né? Então a gente está falando de construção de back-end que pode rodar tanto em Linux quanto Windows, né? Através de uma infraestrutura, qual foi adicionado ao produto aí a partir da versão do XC8, né, chamada RAD7. Essa infraestrutura permite a criação de endpoints REST e possui toda uma camada de serviços pronta para uso, desde Analytics, gerenciamento do usuário e suporte e integração de dados, além de integração com a Internet das Coisas. Né, construção de interfaces multiplataforma, né, que vão se comunicar com esses endpoints. Integração com base de dados segura, né, que permite criptografia de dados e a sincronização de dados de maneira extremamente performática. Né, e todo o suporte IoT permeando todos os projetos, permeando toda essa infraestrutura. O que nós temos aqui é uma visão macro da arquitetura de projetos suportada hoje pelo RADStudio. Ok? Vamos em frente e vamos mais agora falar diretamente do mundo Windows. Este é o objetivo deste webinar. E nada melhor do que iniciar por alguns números, né, do mundo Windows. Então, o State Counter nos diz que o Windows ocupa aproximadamente 80% dos desktops, né, em uso em todo o mundo. Então, obviamente, quando falamos de desktop, o Windows continua sendo não somente extremamente relevante, como que praticamente um dominante no mercado de desktop de uso geral. Né? Obviamente que o macOS tem seu papel, o Linux tem seu papel e mais recentemente o Linux tem ganho uma atração aí no mundo desktop com essas distribuições mais recentes, mas em números absolutos, obviamente o Windows domina fortemente o mundo desktop. Né? Neste outro gráfico nós temos quais versões do Windows, né, aí dentro do contexto Windows, quais são as versões do Windows que estão em utilização por esse universo de pessoas. Né? Então nós vemos aí que o Windows 10 rapidamente está tomando conta, né, dos Windows em execução, quase batendo aí 80% de todos os sistemas Windows em execução, já são o Windows 10, né, e aí você tem o declínio do Windows 7, especialmente com o fim do suporte oficial Windows 7, né, o Windows 8 que nunca decolou exatamente, né, mantém aí uma linha muito baixa de utilização, provavelmente equipamentos que não foram substituídos ou etc. Né? E aí o declínio, por exemplo, o XP cada vez aí também menor, né? Assim como o Vista, obviamente. Então, o Windows 10 passa a ter aí a grande maioria dos desktops em execução. E por que isso é importante? Bem, isso é importante porque dentro da evolução do Delphi, né, que nasceu para o Windows, como vocês sabem, né, vem suportando esse sistema operacional desde as suas primeiras versões, desde as suas versões embrionárias. Então aqui a gente tem um pouquinho de história, né, para que seja possível compreender o quanto esses dois produtos estão interligados. Né? E por que Delphi? Então por que
quando falamos em Windows, né, em desenvolvimento Windows, naturalmente vem o Delphi. Bem, primeiro, de uma maneira bastante prática, né, um ambiente de desenvolvimento que segue em evolução constante, mas que não abandona o passado. O que isso significa? Significa que os nossos projetos, componentes e códigos são extremamente compatíveis. Se nós pensarmos que o Delphi 1 foi lançado em 95, isso para TI é um tempo de vida gigantesco, né? Rodando sobre um Windows 3, né? Quem aí se lembra do Windows 3.11, né? E ao mesmo tempo que já lá nesse momento o Delphi já tinha essa visão de suportar múltiplas versões do Windows e acompanhar a evolução do sistema operacional. Então, enquanto o Delphi 1 estava sendo criado, ainda 16 bits, né, a Microsoft já estava trabalhando no Windows de 32 bits, que viria a ser o Windows 95, lançado um pouco depois, né. E nesse momento, o pessoal no desenvolvimento do Delphi já trabalhava com as duas plataformas de código, 16 bits, que é o que foi lançado inicialmente, e um beta da versão 32 bits, que era totalmente compatível com o Delphi 1 e acabou dando origem ao Delphi 2, foi a primeira release com o compilador 32 bits, né. E essa evolução seguiu, né, nesse momento focado em VCL. No Delphi 3 e 4 foram adicionados novos recursos de linguagem no Object Pascal, foi adicionado suporte de desenvolvimento multicamadas, né, aí veio o Windows 98, então já tinha suporte também ao Windows 98, e aí seguimos pelos 5, 6 e 7, onde esses principais frameworks, ou a base dos principais frameworks que estão aí de internet, XML, SOAP, foram criados, né, também suporte ao ML. E então suporte para o recém-lançado Windows XP, né? Isso seguiu, aí viemos para as versões 2005 até 2010, né? Nessa nova era de nomenclatura aí, de 2005 a 2010, adicionando recursos de linguagem, genéricos, métodos anônimos, e uma série de aprimoramentos no editor de código, novo gerenciador de memória, suporte a Unicode em 2019, na versão 2009, né? Foi uma importante mudança aí, passando a suportar Unicode. Depois nós entramos na era XZ. Então o XZ, que foi de XZ a XZ8, adicionou o suporte multiplataforma, foi quando nós passamos a ter os novos compiladores, saindo somente do Windows, indo para Mac, para iOS, para Android, aí com a vinda do FireMonkey, né? A integração do FireDAC, suporte a REST, LiveBinds, estilos, AppTethering, suporte a serviços na nuvem, Backend as a Service, programação paralela e a vinda do RAD Server aí na época do XZ8. Né? E finalmente, esta última série, né, que se iniciou com o Delphi 10 e agora estamos aí no 10.3, mais precisamente 10.3.3, com inúmeros aprimoramentos, especialmente com foco em Windows 10. Então, novos componentes para o Windows 10, avanços do FireDAC, suporte a Big Data com MongoDB, a entrada do suporte IoT, né, Bluetooth, especialmente foco aí em os devices como beacons, né, e os demais componentes da IoT, e a vinda do compilador Linux, né, isso aconteceu no 10.2, né, suporte a RaidAPI e novos recursos do RAD Server. Bem, e o que vem por aí? Né? O que estamos preparando para depois do 10.3.3? Bem, para responder essa pergunta, nunca deixe de consultar o nosso roadmap. Então, se você vai até o Community, você sempre vai encontrar, procure por roadmap, sempre nós temos ali o roadmap atualizado. Então, esta é a última versão do roadmap publicada, e aí você encontra os planos para as próximas releases, incluindo o 10.4, que é naturalmente a próxima release do produto, tá? Com todos os detalhes, além de explicações sobre cada uma das features. Isso aqui está aberto a comentários, onde você pode colocar ali os seus desejos, colocar ali coisas que você gostaria de ver no produto. Mas sempre olhe para cá, para o roadmap, onde você consegue ter uma ideia do que é que nós estamos preparando para as próximas releases, especialmente agora a 10.4, que é a próxima versão do produto. Ok? Então, é isso com relação ao roadmap. Bem, vamos falar um pouco para o mundo Windows, quais são os tipos de projetos que nós podemos criar. Tá? Então, vamos passar aqui para essa VM, onde a gente tem o RAD instalado.
E vamos observar aqui na prática os tipos de projetos que nós podemos criar com foco em Windows. Então, se a gente vem aqui no New Project, né, na categoria Windows, ó, você vai encontrar desde aplicações desktop, MDI ou SDI. Né? As MDI são as aplicações com as janelas organizadas dentro de um container, as SDIs com janelas independentes. Né? Isso é algo importante a se ter em conta atualmente. Se você observar no Windows 10, né? As aplicações são em geral SDI, o conceito de MDI está sendo deixado para trás, então é importante pensar na sua aplicação também nesse aspecto. Né? Mas também suporte à criação de objetos com e com, suporte ActiveX, serviços Windows, aplicações para o painel de controle do Windows, né? Criar lá um carinha no painel de controle que chame as configurações do seu projeto, DLLs, naturalmente, packages, uma aplicação standard, VCL, né? E aplicações com o aspecto visual do Metropolis, essa interface nova do Windows, né? Baseado como a gente vê aqui, por exemplo, nesse menu, seja em VCL, seja também em FireMonkey, nesse caso, FireMonkey para Windows. Né? Então, esses são os tipos de projetos que nós podemos criar para o Windows. Okay? Além também de testes unitários, né? Que é um projeto não exatamente destinado ao usuário final, mas um projeto auxiliar ao seu desenvolvimento. Okay? Bem, um pouco sobre as opções que nós temos do ponto de vista de desenvolvimento de aplicações com foco em Windows. Né? Então, quais são as ferramentas que estão aí no mercado e que permitem desenvolvimento de aplicações Windows e que tipo de suporte elas oferecem? Então, começando pelo Visual Studio. Uma ferramenta bastante utilizada também para Windows. Né? O Visual Studio suporta distintas linguagens, né? C++, C Sharp, o Visual Basic, que está sendo aí, digamos que não atualizado, né? Recentemente. Suporta também JavaScript, TypeScript, Python, F Sharp, porém nativo de tudo isso somente o C++. As demais são bytecode para a máquina virtual do .NET. Então, o C++ compila nativo, os demais são bytecode para a máquina virtual do .NET. Tá? Com o Visual Studio você consegue criar aplicações de console, desktop, também servidores, sempre olhando via APIs do Windows, né? Ou os componentes do MFC, Microsoft Foundation Controls, e do Informs. Tá? Importante notar que o C Sharp também suporta multiplataforma, Android e iOS via o Informs e runtimes do .NET, mas sem compilação nativa para essas plataformas. Outro cara que permite aí desenvolvimento no mundo Windows, não é focado exatamente nisso, mas permite, é o IntelliJ da JetBrains com o C++. Então ele também suporta sintaxe C++ e traz um compilador C++, e você consegue, nesse caso, compilar C++ nativamente para Windows. Para as demais linguagens que ele suporta, você usa a JVM, a máquina virtual do Java. Do ponto de vista de Android, ele usa a mesma base do Android Studio para Android. Né? Mas aí você está falando de projetos totalmente descolados, diferentes. Um não fala com o outro, são projetos totalmente diferentes para cada uma dessas plataformas suportadas dentro do IntelliJ. Outro cara que traz algo aí de desenvolvimento para Windows é a ideia do Eclipse. Então o Eclipse ele suporta também múltiplas linguagens, entre elas C++ e Fortran. Né? Obviamente o Eclipse tem o maior foco em Java, né? Mas ele suporta, ele tem toolkits para C++, para Fortran. Esses dois caras permitem compilação nativa e rodam no Windows nativamente. As demais são baseadas também no Java Virtual Machine. Você consegue criar projetos desktop, server, web, multiplataforma, porém projetos todos distintos, com linguagens distintas, com infraestrutura e suporte que não é igual em todas as plataformas, ou seja, suporte distinto para cada tipo de projeto que você está criando. E aí temos o Delphi. Né? Qual que é o grande diferencial? Nativo para todas as plataformas. Você escreve em Delphi ou em C++, né? E isso é sempre focado num framework e códigos comum para todas as plataformas. Então, você não tem distintos frameworks se você está compilando para esta ou para aquela plataforma. A gente fala de um framework comum, seja
dentro do mundo Windows, seja para as demais plataformas suportadas pela ferramenta. No Delphi você constrói aplicações não somente desktop, mas também servidor, web, multiplataforma, e aí cobrindo toda a gama, Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Mas o grande diferencial entre todos esses caras aqui que a gente está vendo, esses 4 que a gente está focando lá no e-book que nós vamos distribuir, você vai encontrar outras ferramentas listadas, né? Aqui a gente fez um resumo das talvez 4 as mais relevantes, mas o grande diferencial do RAD está na forma que você constrói as aplicações, porque você parte de um ambiente que traz centenas de componentes prontos para uso. Esse é um grande diferencial. Então, quando você vem aqui para a IDE e cria um novo projeto Windows, né, vamos pegar aqui uma aplicação VCL, você tem acesso imediato a uma quantidade de componentes gigantesca, né, além dos componentes que você pode instalar. Então, além dos novos componentes focados em Windows 10 e todos os componentes que você está acostumado, se você vem aqui para o Gerrit, você encontra uma outra infinidade de suítes e componentes disponíveis, uma grande quantidade, parte deles totalmente free, né? E que você pode instalar e sair usando os componentes certificados, testados. Tá? Então, esse é talvez um dos grandes diferenciais do ponto de vista da produtividade. A produtividade é inigualável nesse ponto de vista quando a gente olha para esses caras aqui. Né? Então, entre os principais recursos, componentes prontos para uso, né? Inúmeros e para todas as funções que você necessita. Realmente muito, muito interessante. O FireDAC é outro recurso ímpar que você encontra no Delphi e que está totalmente, obviamente, testado e homologado para Windows, né? Além das demais plataformas. Então, os mesmos componentes do FireDAC que você utiliza no mundo Windows são exatamente os mesmos que você vai utilizar, por exemplo, numa aplicação Linux, numa aplicação Mac, para conectar todos os bancos de dados suportados, mas o FireDAC ele vem de mais de 10 anos de experiência desenvolvimento de aplicações com banco de dados de mundo real, aplicações de grande porte, aplicações com grandes quantidades de dados. Tá? E o que ele faz é permitir que você foque no problema, naquilo que você precisa desenvolver, porque ele abstrai totalmente digamos, as diferenças entre os bancos de dados. Com FireDAC é muito fácil você construir uma aplicação realmente multibanco, muito fácil. Tá? Então, com o mesmo aplicativo, o mesmo código, os mesmos componentes de acesso a dados, eu posso ter o meu RP, o meu CRM disponível para distintos bancos de dados e deixar o meu cliente escolher qual banco de dados ele gostaria de utilizar. Se ele já tem uma plataforma de banco de dados homologada, eu utilizo a plataforma que ele já tem backup, ele já tem licença. Se não, eu posso escolher uma dos bancos de dados suportados que melhor se adeque a cada cliente. Né? Bem, gostaria de conhecer melhor o FireDAC ou eventualmente migrar uma aplicação que você tenha hoje em outro framework, como DB Express, ou eventualmente ainda BDE, ou qualquer outro framework. Né? No Academy, o Academy é um programa que nós mantemos com vídeos curtos, com foco em um assunto específico, sempre com bastantes exemplos. Né? Então nós temos lá no Academy 8 vídeos com relação focados em FireDAC. Então a gente vem aqui para a lista, ó, desde o acesso básico de acesso a dados com FireDAC, passando por migração e tópicos mais avançados. Então, é uma coleção aqui de 8 vídeos que está lá no Academy. O link está aqui para vocês sobre FireDAC. Okay? Outro recurso, outro grande diferencial do Delphi, Visual Live Binds. Visual Live Binds é um analisador de expressões relacionais que permite que você conecte suas fontes de dados aos componentes visuais ou não visuais da sua aplicação. Então, através de um designer, né, você faz todas as conexões, 0 linhas de código e você tem uma aplicação totalmente funcional. É um grande diferencial. Muitas vezes o pessoal acha que o LiveBinds está disponível somente para FireMonkey, porque ele surgiu também junto com o framework do FireMonkey, mas não. O LiveBinds também está disponível para VCL da mesma maneira. Então,
Claro, se você utiliza lá na VCL, Data Sources, o modelo que está no Delphi desde sempre, lembra que a gente falou? A gente vai avançando, mas nunca jogando fora o que você já tem, nunca desprezando o passado, né? A gente avança, mas preserva o seu código, o seu investimento em projetos. Então lá na VCL você continua fazendo as ligações de dados com Data Sources, etc. Mas o LiveBind também está disponível. Então, as novas interfaces que você vai construir, novos projetos, você pode utilizar a LiveBind tranquilamente também na VCL. Da mesma maneira do FireDAC, nós temos lá no Academy um episódio com foco na utilização dos LiveBinds. Então, está lá na nossa lista, vale a pena conferir. Localizá-lo aqui. Aqui. LiveBinds, focando então na utilização desses caras, tá ok? Então vamos lá. Outro recurso, tá? Ferramentas visuais two-way. O que é isso? Isso se aplica tanto ao Form Designer quanto ao suporte UML que nós temos no produto. Então você tem no Form Designer a construção visual da sua aplicação, né, através de componentes que você vai adicionando, e aí você vai fazer o tratamento dos componentes, propriedades, eventos, né, e ao mesmo tempo isso vai gerando automaticamente o código necessário para a construção desses componentes, né, o nosso famoso DFM. Né. Além disso, isso também ocorre com o OML. No suporte OML, que está no Delphi Enterprise e superior, você tem design OML e a geração do código, por exemplo, de um diagrama de classes em tempo real. Né? Então, quando você vem aqui para uma aplicação, né? Vamos aqui uma aplicação VCL, e adicionamos aqui alguns componentes, por exemplo, um botão, um edit que seja, né? E aqui você vem View as Text, você enxerga em tempo real a construção dessa aplicação. E eu posso modificar aqui o texto do meu form, né, que prontamente, quando você retorna para o seu formulário, você tem o projeto atualizado. Então, isso é realmente uma ferramenta two-way. Eu não tenho parsers ou sincronização. É tempo real. O que eu estou fazendo aqui está sendo refletido ali na base do DFM. O que eu faço no DFM é refletido no código. Né? E a OML é um recurso também incrível e acaba sendo pouco explorado, né, pelos desenvolvedores. Se a gente vem aqui, salvar o projeto, e aqui adiciona o suporte ML, ó, você passa a ter os diagramas, né, do projeto em si. Então, por exemplo, aqui no caso do form, né, você vai ter um diagrama de classes e você pode navegar por esse cara. Então, por exemplo, navegando aqui pela árvore, né, ele vai te levando às construções, né, do seu projeto. Aqui no diagrama de classes você vê a classe do form, você pode explorar os métodos, propriedades e etc. Tudo de maneira visual. Né? Mas eu posso também, por exemplo, fazer a criação de uma nova classe. Eu posso criar outros tipos de diagramas, né? Então eu tenho diagramas de caso de uso, por exemplo. Eu tenho diagramas de estado, diagramas de sequência, tudo que é suportado pela OML 2.0. Tá ok? Então esse é um recurso também muito interessante que acaba sendo pouco utilizado pelos desenvolvedores. Né? Então numa eventualidade aqui, se eu adiciono, por exemplo, uma nova unit a esse projeto, né? Você vai, vamos salvar, que aqui o seu projeto passa a ter a representação dessa nova unit. Né? Eu posso aqui, por exemplo, decidir adicionar uma classe. Né? Então ele visualmente vai fazendo a construção desse cara para você. Se eu editar aqui o diagrama de classes, ó, você tem fields, propriedades. Né? Então adicionando aqui, por exemplo, um field, digamos, field 1, que é um integer, né? E indo para a declaração, ele automaticamente nos leva ao código onde a declaração já foi feita. E isso vai, o limite, digamos, é muito interessante. Você vai começar a construir classes, ligações de classes, propriedades, métodos, e isso vai sendo refletido automaticamente no código.
Tá? Então isso é uma ferramenta realmente two-way ou em duas vias. Né? Aqui tem alguns links para que depois vocês possam explorar, mas digamos especialmente focado na OML, tá? Documentação sobre modelagem ML e um webinar com foco em modelagem ML. Bom, outro recurso que é um grande diferencial do RAD, estilos e temas. Então, tanto VCL quanto FireMonkey podem ser estilizados e vão apresentar uma aparência moderna, podendo, por exemplo, ser um estilo do Windows 10. Né? No FireMonkey você tem estilos para todas as plataformas suportadas, né? Então a cada view você define através de um stylebook qual estilo você quer aplicar, porque aí eu posso ter um estilo para cada plataforma. E no mundo VCL você vai lá em Project Options, tem a opção de aparência e na aparência você escolhe um ou mais estilos, aqueles que você quer deixar disponível para a aplicação. Você pode inclusive deixar com que seu usuário próprio selecione um estilo em tempo de execução. Tá? E esses estilos fazem com que a aplicação ganhe um aspecto visual não somente moderno, né, mas dentro das características do sistema operacional que você está executando. Então, estilos do Windows 10, por exemplo. Né? O mais importante aqui é que você deve sempre olhar lá para o Gerrit, porque nós estamos sempre adicionando novos estilos. Tá? Então, se eu voltar aqui para a ideia e carregar aqui o Gerrit novamente, tem aqui uma categoria de estilos. Ó. Aqui. Esses caras são estilos, tanto FireMonkey quanto VCL. Esses que nós estamos vendo aqui, ó, todos VCL. Esses caras você pode baixar livremente, né? E observe que aqui no meio você tem a FireMonkey, VCL, né? Então eu posso baixar e utilizar na minha aplicação. Nós estamos sempre adicionando novos estilos. Você vai observar aqui alguns novos que provavelmente estão aqui. Esses foram adicionados em comemoração aos 25 anos do Delphi. Basta baixar e aplicar na sua aplicação. Então, outro recurso matador, porque facilmente você moderniza a sua aplicação aplicando um estilo. Né? E da mesma forma, lá no Academy nós temos 2 vídeos que tratam desse assunto de modernização, entre outros, né, esses 2 tópicos aqui sobre modernização de aplicações VCL. Tá? Então, vale a pena conferir. Vamos em frente. Acesso ao Windows API e ao Windows RT. Vamos falar especialmente da Windows RT. Então, o Delphi inclui todo o código-fonte da RTL. Para quem nunca teve curiosidade, lá no seu diretório de instalação do Delphi você tem o source e tem todo o código-fonte da RTL, além de todos os componentes. É uma fonte de aprendizado incrível. Né? Então, ali você encontra, além dos componentes e demais códigos-fontes da ferramenta, né? Acesso a dados, FireDAC, etc., você tem os wrappers das APIs do Windows e também da Windows RT. Né? Normalmente você utiliza componentes enfim, de maneira mais visual, né? Não diretamente manipulando as APIs, mas se for preciso, elas estão disponíveis e o fonte está nesses diretórios aqui. Tá? Nós temos também lá no Academy um episódio com foco na Windows RT. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui na frente. Tá? Outra adição, outro recurso que é um grande diferencial do RAD, a biblioteca de programação paralela. Então, ela está na RTL, significa que ela está disponível não somente para FireMonkey. Este é outro recurso que foi adicionado na era FireMonkey e muitos desenvolvedores acham que ela só existe para FireMonkey. Não, ela está na RTL e ela está disponível para todo o produto, seja VCL, projetos VCL, seja serviços, RAD Server ou FireMonkey, tudo. Né? Windows, Linux, Mac e mobile. Você pode usar a programação paralela também no mobile. Né? A PPL, né, a Biblioteca de Programação Paralela, ela permite o gerenciamento de pools e threads e ele tem inclusive balanço automático com base na carga da CPU. Você pode interferir nesse balanço, né, fazer um fine tuning aí nele, ou deixar que ele mesmo faça o balanço da utilização das CPUs de acordo com a carga que está sendo executada. Então, disponível para todas as plataformas. A gente também tem lá no Academy um episódio inteiro sobre programação paralela com exemplos, com uma série de exemplos. Então
vai lá também, vale a pena conferir. Foco em Windows 10. Então, outro grande diferencial, componentes e recursos que são específicos do mundo do Windows 10. Todos esses componentes que nós estamos vendo aqui foram adicionados para suportar o Windows 10 de uma maneira mais navegável. Então, são componentes que têm o look and feel, o funcionamento do Windows 10. Além desses componentes visuais, você chama atenção para dois caras. O Windows Store. Esse cara permite a conexão da sua aplicação com a Windows Store, então nós não suportamos só deploy para o Google Play e para a Apple Store, nós suportamos também o Windows Store. Você pode tomar uma aplicação VCL que você já tem e gerar um Apex para o Windows Store. Okay? Este componente, o teu Windows Store, permite que você configure sua aplicação de modo, por exemplo, a liberar um trial para um cliente, liberar uma aplicação que tem uma data, por exemplo, de expiração, a controlar a venda de sua aplicação pela Windows Store, tudo isso integrado dentro do seu código. Isso, novamente, não é só FireMonkey, é também VCL, inclusive para um projeto existente. Tá? Então, muito importante colocar um foco nisso. Você pode colocar a sua aplicação VCL numa vitrine gigantesca que é o Windows Store e o seu usuário baixar a sua aplicação direto do Windows Store e receber os updates pelo Windows Store. É um recurso fantástico e que vale a pena aplicar. Né? Outro cara muito legal, recente do Windows 10, é o Notification Center. Tá? Esse cara permite essas notificações que você vê no Windows 10 como notificações push, né? Mas que são internas do Windows 10. Então essas notificações que aparecem no Windows 10 quando você recebe os avisos, por exemplo, de updates e coisas assim, são suportadas também nas aplicações VCL e FireMonkey para o Windows através do Notification Center. E o Sharing Contracts, esse cara permite a troca de informações entre aplicativos do Windows. Isso é uma evolução do que um dia existiu, que era a importação de objetos dentro de um projeto para fazer automação de aplicações. O Sharing Contract tem uma vantagem que ele não cria uma dependência entre as duas aplicações. Ele é muito parecido, por exemplo, com o que acontece numa aplicação mobile, quando você utiliza, por exemplo, no Android, um compartilhamento, né, de uma informação, por exemplo, diretamente para o WhatsApp. É muito parecido com isso. Tá certo? São os intents no Android, o Sharing Contract para o Windows 10. Então, isso também está suportado e componentizado dentro do Delphi para o Windows 10. Lá no Academy, naqueles 2 episódios sobre modernização de VCL, a gente cobre tudo isso. Tem lá, inclusive, o deploy de uma aplicação para o Windows Store, vale a pena ir lá e conferir. Mais motivos para que você utilize o Delphi para suas aplicações Windows, especialmente nas versões mais novas. Suporte a RAID API no Windows 10. Então, a partir do Windows 10, nós passamos a suportar o RAID API para as aplicações, não somente do ponto de vista da aplicação e execução, mas em si também do ponto de vista de código. Então, eu consigo tratar, por exemplo, redimensionamento, eu consigo obter as métricas e a resolução em que a aplicação está executando, inclusive para cada monitor, caso o seu usuário esteja trabalhando com 2 monitores, né? Ela automaticamente vai se adequar ao monitor onde a aplicação está sendo executada. Existe um novo suporte a imagens e coleções de imagens com já integrado ao RAID API. Então, essa nova coleção de imagens te permite a construção de ícones ou listas de imagens já configuradas para distintas resoluções, distintas escalas, de maneira que sua aplicação vai automaticamente se adequar às distintas resoluções que você vai encontrar por aí, né? Os estilos também estão atualizados para suporte ao RAID API e todas as APIs do Windows atualizadas para RAID API. Tá? E o suporte multimonitor, nós falamos, você tem resoluções distintas, né, para cada monitor onde a aplicação está executando e a VCL é toda sensível a essas resoluções. Quando você troca de monitor, ele automaticamente se adequa. Okay?
falando um pouquinho mais de RadPI, lá no roadmap, né, a gente estava vendo, consta a IDE, além do projeto, né, que você está gerando, né, está no roadmap a IDE passar a suportar o RadPI para que você possa também ter a IDE com um comportamento adequado nos monitores de alta resolução. Ok? Muito bem. Outro recurso que é um grande diferencial do Delphi e também pode ser aplicado ao mundo Windows é o RAD Server. Então, o RAD Server é uma base para desenvolvimento de serviços REST. Né? Ele suporta o estilo arquitetônico do REST e passagem de parâmetros em JSON, mas também XML. Né? O padrão hoje para REST é sempre JSON. E você pode distribuí-lo via IIS no Windows. Quando você vai para Linux, naturalmente, Apache e também permite o emprego do Docker. Né? No Windows, você distribui o RAD Server via IIS, que é o servidor de aplicações natural do mundo Windows. Né? Sobre o RAD Server, para quem ainda não se aventurou, para quem ainda não fez aí seus testes, não tem utilizado, né? Vale a pena conhecê-lo, e você encontra, outro cara que a gente se dedicou bastante no Academy, você encontra lá no Academy uma série de 7 vídeos em sequência, todos eles do RAD Server do início ao fim, com todos os recursos. Né? Além disso, eu gostaria de destacar um webinar. Esse webinar ele foi produzido em inglês, mas é um case nosso, né, aqui do Brasil, e aqui nesse link você encontra esse webinar contando a história de um case de uma transformação de aplicação de um cenário tradicional, client-server, para uma aplicação de microserviços. Tá? Então, procure por esse link aqui, você vai encontrar o vídeo dessa aplicação. Ok? Desse projeto contado aí durante esse webinar. Outro recurso que é um grande diferencial no Delphi, AppTethering. Né? O AppTethering permite a conexão de duas aplicações. Então, da mesma forma que você faz o pareamento de, por exemplo, um celular com o outro para troca de informações, o AppTethering permite que aplicações em distintas plataformas sejam conectadas e troquem informações. Então, eu posso ter uma aplicação VCL recebendo comandos, por exemplo, de uma aplicação mobile, desde que elas estejam na mesma rede. Né? Eu posso ter, por exemplo, um leitor de código de barras fazendo a leitura no meu celular de um código de barras de um livro, por exemplo, e transmitindo esse código de barras para o meu desktop. E esse exemplo está demonstrado aqui nesse post. Né? Então, nesse blog aqui eu tenho um tutorial de como construir esse exemplo em detalhes. Okay? Basta seguir aqui. Além de um vídeo mais, digamos, conceitual sobre o AppTethering em geral, com exemplos também, que está lá disponível no Academy. É o primeiro vídeo que você vai encontrar lá no Delphi Academy. Tá? Então, aí AppTethering, outro recurso muito interessante, um diferencial do RAD do Delphi pouco utilizado. E aí, falando em comunicação, falando um pouco sobre Bluetooth, beacons e IoT em geral. Tá? Então, os componentes de Bluetooth, Bluetooth Classic e Bluetooth Low Energy, né, fornecem recursos para a conexão entre distintos dispositivos. E eles estão disponíveis também nas versões do Windows 10, em especial o Windows 10 depois do chamado Anniversary Update de 2018. Né? Aí é que se completou uma boa parte do suporte a Bluetooth no Windows 10. Tá? Então você tem suporte tanto a Bluetooth quanto a Bluetooth Low Energy, né? E que também funciona no Windows 10. Você tem um componente para beacon que permite monitorar regiões e saber, por exemplo, a distância que um device se encontra em um determinado beacon, né? Além de, por exemplo, conceitos e eventos de entrada e saída de uma determinada região. Né? Além dos componentes tradicionais, você tem uma infraestrutura chamada Beacon Fence, ela está disponível no Gerrit, ela é parte do RAD Server. O Beacon Fence permite que você construa aplicações baseadas em uma planta baixa, então você vai posicionar os beacons dentro, por exemplo, de um hospital, de uma indústria, e você consegue ter o conceito do deslocamento, o GPS indoor dentro desta unidade, desta planta.
Tá? Então, o Beacon Fence é um pacote que você instala a partir do Gerrit, é parte do RadServer, e ele permite o desenvolvimento, o conceito de GPS indoor. Né? Além de todos os componentes que você encontra lá no Gerrit para IoT. Então, voltando aqui para o RAD, se nós vamos aqui no Gerrit, o Beacon Fence você vai encontrar aqui, né, fazendo um search, basta instalá-lo, tá? Ele funciona integrado ao RadServer, tá? Além de todos os componentes IoT que você encontra aqui nessa categoria. Então, esses componentes são controles, né, conectores prontos para uso para uma série de devices que basta você plugar e sair utilizando. Eventualmente você vai trabalhar com um dispositivo que não está aqui nessa lista, mas aí você consegue partir de uma versão genérica deles, né, e construir o seu próprio componente de uma maneira bastante fácil. Então você tem aqui, por exemplo, um leitor de pressão sanguínea genérico, e aí você vai tratar os eventos. E esses que já têm aqui a implementação direta de um modelo específico, traz um exemplo pronto, funcional, para este componente em específico. Então essa biblioteca ela tem 52 componentes aqui para IoT, é parte também do Delphi em todas as edições. Tá? Então, isso está integrado, permeado em todo o produto. Nesses links aqui, eu trago alguns webinars. Né? Então, o primeiro deles, na verdade, aqui é um outro blog, um outro post, falando de um chat via Bluetooth que roda em multiplataforma. Tá? Então, você tem aqui todo o conceito e a construção desse aplicativo, desse chat baseado em Bluetooth. Tá? Aqui um webinar. Esse webinar foi ao ar dentro do Intensive Delphi, tá? No ano 2018, mas ele trata de barcodes e de leitores de RFID. Então, outra digamos, forma de integrar aí dispositivos IoT em seu projeto. Então tá aí também como exemplo, ele traz todos os exemplos, todos os barcodes que a gente, leitores de código de barras que a gente implementou via Bluetooth, e também esses integrados, né, com Android integrado no próprio dispositivo. Né? E esse vídeo ele tem a apresentação de um case real, né, que é a aplicação do Beacon Fence em um museu no Japão. Tá? Isso aqui é o Beacon Fence, é uma planta baixa com o monitoramento de onde você está no museu através de beacons. Isso é um projeto com o RadServer, tá? Nesse museu. Então tá aí a referência para que vocês possam depois avançar e estudar sobre isso. Outro grande diferencial do RAD, nesse caso disponível nas edições Enterprise ou superior. Então, Enterprise Connectors passou a fazer parte do Delphi e do C++ Builder. Essa edição que vem com o produto tem mais de 70 drivers. Então, são mais de 70 drivers, conexões que você pode fazer aos mais distintos back-ends e sistemas, muitos deles em cloud. Né? Então você tem, por exemplo, conectores como para QuickBooks, conectores para Salesforce, YouTube, Sugar CRM, Jira, SurveyMonkey, DynamoDB e por aí vai. Uma grande quantidade de drivers que na verdade são drivers Faridak que você instala na IDE e conecta esses caras como se fossem um banco de dados local. Você vai executar SQLs e vai falar com esses backends de uma maneira extremamente transparente. Você não tem que implementar APIs específicas de cada um desses caras. Tá? Então, essa subscrição, se nós vamos aqui para o site da Sedata, que é o criador desses componentes, né? Você consegue aqui observar quais são os componentes que fazem parte desta camada que acompanha o Delphi Enterprise. Né? Você tem uma versão full com mais de 150 drivers e essa versão que acompanha o Delphi Enterprise é algo com 70 e poucos drivers disponíveis aí para integração automática, como um conector Faridak tradicional. Tá? Então, esse link aqui traz como é que você pode fazer para baixar e registrar o seu Enterprise Connector. Né? E aqui nós temos um outro blog post, com foco na construção de um exemplo, nesse caso aqui integrado com SAP,
Tá? Então a gente está usando Enterprise Connectors com o RAD Server e fazendo uma aplicação SAP, ou um cliente para o SAP em Delphi, né? Falando diretamente com um back-end SAP. Tá? Esse é o resultado final que a gente vê aqui, é uma consulta feita no SAP através do RAD Server, tá? Exibindo um gráfico, etc. Isso aqui é o componente do SAP falando com o back-end do SAP, tá? O integrador do SAP, ele está disponível na edição Enterprise. Ok? E aqui um outro webinar. Esse webinar também é mais 1 hora e pouco aí, com foco em Enterprise Connectors, aí fazendo várias demos. Então nesse webinar aqui você vai encontrar algo como 5 ou 6 exemplos de utilização do Enterprise Connectors. Tá disponível aqui também para vocês. Okay? Então falamos aí do Enterprise Connectors, falar um pouquinho sobre produtividade e performance no Delphi, no RADStudio em geral. Então nós fizemos uma pesquisa, ela foi conduzida pelo Tech Validate, com a base de clientes, a base de usuários do RAD. E chegamos a alguns resultados interessantes que estão em mais detalhes também no nosso e-book e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então nessa pesquisa participaram mais de 1.200 organizações, empresas, né? E dessas todas, 1.200, 89% reportaram redução no ciclo de entrega de projetos ao utilizar as versões mais recentes da ferramenta, as versões mais recentes do Delphi, do RAD ou do C++ Builder. Né? Além disso, nessa pesquisa, os clientes apontaram também os principais desafios que eles resolveram com o RAD. Então nós temos aí a criação de uma aplicação de desempenho rápido, aparece com 50%, acompanhar as últimas plataformas, também aparece com 50%, e aí vai seguindo, cumprir prazos de projeto, implantar em várias plataformas, design responsivo. Isso foram alguns dos itens mencionados pelos clientes nessa pesquisa. Seguindo ainda, falando um pouco desse questionário que foi enviado para os clientes, nós perguntamos os recursos mais procurados pelo usuário do RAD. Né? Então, design visual é um dos principais aí com 82%. Né? Biblioteca de componentes, como a gente viu lá no início, biblioteca extremamente vasta de componentes para desenvolvimento visual, compiladores nativos e suporte multiplataforma. Esses são os principais recursos aí que os usuários do RAD buscam na ferramenta. Né? Também, outro número interessante, que para 44% de toda essa amostra já entregaram mais de 20 projetos, aplicações com o RAD, então mostra a estabilidade, né, e a permanência na ferramenta. E os casos de uso, ou seja, os tipos de projetos principais criados com Delphi, com C++ Builder. Então, os RPs e CRMs em 60%, depois vem softwares para indústria, engenharia, softwares de controle de produção e softwares da área científica com 18%. Então, esses são os principais casos de uso aí encontrados neste universo de clientes que responderam a esta pesquisa. Né? Outros recursos, né, que nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês, além do que você tem aí nesse white paper, nesse e-book que vocês vão receber, tem uma lista gigante de recursos e links e componentes de terceiros e outros portais para consulta. Então, esses links já estão no e-book, não vou repeti-los aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos interessantes, né? Que muitas vezes o pessoal acaba não utilizando, alguns recursos que o pessoal acaba não utilizando. Primeiro, o DocWiki. Né? Não, obviamente, o Help como um todo, mas esta página de status. Né? Essa página de status é muito importante porque ela traz para cada versão do produto as versões de sistema operacionais suportados, né? E oficialmente suportados, e se existe algum patch, se existe algum workaround necessário para uma dessas versões, você encontra aqui nesse link, por exemplo, um patch, uma correção, alguma coisa que você deva aplicar, ou alguma observação que seja importante, por exemplo, uma dependência que você deve instalar para suportar essa versão. Então, essa página de plataforma status é muito importante para isso. Ok? Outro cara que a gente recomenda muito o uso é o Quality Central. Então, nesse portal de qualidade, você vai logar aqui com a conta do EDN. Ele é muito interessante, não somente para você reportar um problema ou reportar algo que você está observando. Veja que não é um portal, isso aqui é uma visão do Jira, né, onde estão os issues que vão sendo trabalhados no produto,
pelo uma visão pública, né? Com os Jairas criados pela comunidade. Não é um portal onde você vai lançar, por exemplo, dúvidas. Para isso tem lá o community, o fórum do community, né? Mas aqui é efetivamente onde você vai reportar um problema. Então é um lugar excelente para você procurar eventualmente um problema que você está tendo, porque muitas vezes você encontra ele e com uma solução, né? Ou com um workaround, ou com um exemplo anexado ali que resolve o seu problema. Então, procurar aqui nesse portal, faz login com o seu IDN e pesquisar aqui por problemas é uma excelente fonte de conhecimento, além de, eventualmente, se não encontrou nada, é um lugar para você reportar e anexar um exemplo do problema que você eventualmente está passando, né? Aqui também link para o formulário de suporte, seja formulário, por exemplo, de suporte de instalação e de registro do produto, ou para suporte do produto em si, ou seja, aí sim, se você está dentro da manutenção, é onde você pode reportar para o suporte oficialmente um problema, e normalmente o que nós recomendamos é você abre inicialmente um Jaira aqui no Quality Central, né, nesse portal de qualidade, onde você anexa exemplos, etc. E aí outros desenvolvedores vão interagir com esse caso, né, e eventualmente alguém pode te ajudar e colocar ali por exemplo, uma dica, um workaround, uma correção ou uma ajuda, mas se você está na manutenção, dentro da coberta pela manutenção, você abre um caso de suporte formal aqui, que vai ser atendido pelo suporte, né, e referencia este item, né, tenha você criado ele ou não. Imagine que você encontrou lá um Jaira, uma entrada nesse portal que é similar a um problema que você está enfrentando. Então, ao abrir seu caso de suporte aqui de produto, referencie esse Jira, porque isso acelera as coisas, porque obviamente ali já contém um exemplo, já contém uma avaliação que foi feita pela equipe de suporte, pela equipe de desenvolvimento. Então, esses dois caras, eles podem, né, o suporte e esse Jira, trabalhar sempre de maneira integrada, né? Você referencia um item ali que você encontrou no portal de qualidade, no suporte, facilita o trabalho do pessoal, além de acelerar o atendimento do suporte para você. Ok? E outro link que eu gostaria de compartilhar é esse sobre livros, que não está no e-book, né? Hoje nós temos uma ótima quantidade de livros e ótimos livros recentes do Delphi, uma boa parte deles aqui do PactPub, essa publicação de livros em geral no formato de e-book, né, online. Então procure por aqui por livros Delphi e você vai encontrar uma coleção interessante de livros Delphi aqui, recentes, com foco nas tecnologias mais recentes da ferramenta. Então eu gostaria esse link aí de compartilhar, porque muitas vezes o pessoal pergunta sobre livros, né? Então aqui você vai encontrar livros bastante interessantes aqui sobre Delphi. Ok? Muito bem. E um pouco sobre o que nós estamos comemorando, né, este ano, durante todo esse ano, que são 25 anos de constante inovação. Então isso, lembra que a gente começou esse webinar falando sobre a constante inovação sem abandonar o passado. É isso que realmente nós estamos focados, né? Então, falando nesses 25 anos, dois links aqui, dois recursos interessantes. Esse site foi criado especialmente para comemorar os 25 anos do Delphi. Caso você ainda não tenha acessado, vale a pena passear por ele. Tem muito material histórico, tem entrevistas, é muito legal. Tem um material aí valiosíssimo de pessoal que foi muito importante na história do Delphi, e também links para blogs e recursos aí que estão disponíveis, né? Um pouco de história. E no e-book você encontra um detalhamento do que foi adicionado ao produto, né? Ano, versão após versão. Este mesmo, digamos, conteúdo, mas num formato um pouco diferente, está disponível aqui também nesse PDF que nós mantemos sempre atualizado. Então, se você buscar aqui no GitHub, no nosso GitHub tem lá esse PDF, e ele traz a evolução, versão a versão da ferramenta. Muitas vezes o pessoal pergunta, mas o que é que tinha de novo, né? Ou o que tem de novo na versão que eu estou usando em relação à anterior? Você pode consultar aqui e observar eventualmente o quanto você está perdendo no momento enquanto você está utilizando uma versão anterior, né? Então esse PDF que também a gente mantém sempre atualizado para facilitar aí consultar essa informação.
ok? E esse detalhe também, lá no e-book também, esse nível de detalhamento até maior, consta desse e-book que vocês vão ter acesso aí. Ok? Então aqui comemorando esses 20 anos, 25 anos de constante evolução. Muito bem, eu espero ter conseguido nessa 1 hora chamar a atenção de vocês para os principais recursos que o Delphi, o RADStudio oferece, especialmente focado no desenvolvimento Windows. Então, cada um dos tópicos que nós passamos está ligado a um material, a um webinar, a um repositório de exemplos, para que você possa explorar cada um deles, especialmente aqueles que mais lhe interessam. No material que vocês vão receber, no e-book, obviamente, há uma riqueza maior de detalhes, né, e de links e outros materiais anexos que eu recomendo fortemente que vocês explorem esse material. E esta apresentação também estará disponível para download. Ok? Então, é isso. Eu agradeço a presença, o tempo de todos vocês. Aqui está meu e-mail para contato e nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo.